Olá, meu amigo e minha amiga, amante da filosofia. Seja bem-vindo a este canal sobre filosofia, religião e linguagem. Este é o segundo vídeo de uma série sobre a história da filosofia brasileira. A primeira fase da filosofia brasileira vai de 1599 a 1759. Este é o período da introdução da filosofia no Brasil pelos jesuítas, no ensino nos seus colégios, na sua experiência para finalidade religiosa, e este ensino era orientado pela Ratio Studiorum, o ordenamento dos estudos. Eram as diretrizes pedagógicas dos jesuítas que valiam para todo o reino português. A partir da segunda metade do século XVIII, como reação à hegemonia do pensamento tomista, que era patrocinado pelos jesuítas, surge o empirismo mitigado. Neste segundo vídeo, nós vamos tratar da introdução das filosofias modernas no reino português e, consequentemente, no território brasileiro. O ponto de partida desta recepção das filosofias modernas no Brasil é a reforma da educação em Portugal, que foi conduzida por Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o famoso Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal foi responsável por importantes reformas em Portugal que possibilitaram a introdução do pensamento moderno e do iluminismo no reino português. E permitiu a entrada da ciência na vida acadêmica, da valorização da ciência e a adoção do empirismo como uma reação à escolástica, o pensamento da escolástica e do tomismo e do aristotelismo que dominavam todo o pensamento e o ensino da filosofia em Portugal. Essa primeira fase do empirismo foi chamada de empirismo mitigado, porque não é o empirismo, não é a recepção do empirismo europeu com toda a sua força e propriedade como poderia se esperar. Em 1759, então, foram instituídas as aulas régias, dando início ao ensino público e oficial e laico no reino português. As novas diretrizes que foram promulgadas pelo Marquês de Pombal desvinculavam o ensino de filosofia do método pedagógico jesuíta. Como resultado desta reforma educacional, aconteceu a primeira aula régia de filosofia no Rio de Janeiro em 1774. Então, sendo assim, a introdução da filosofia no Brasil teve a sua primeira fase exclusivamente dedicada ao estudo da filosofia de Aristóteles e do tomismo dentro do campo da teologia e da religião. A partir da influência do iluminismo, acontece então a introdução de um novo método de filosofia baseado na valorização da ciência. O ponto de partida, a influência para toda essa reforma que vai acontecer em Portugal, parte de uma figura importante que é Luís Antônio Verney. Ele é recordado como um pioneiro deste movimento de reforma dos estudos que reagia contra o ensino do modelo jesuíta. Este português publicou a obra O Verdadeiro Método de Estudar em 1746. A sua crítica ao método da escolástica e o método principalmente dos jesuítas, da Ratio Studiorum, fez com que a sua obra fosse recebida em Portugal e provocado grandes mudanças no modo de conceber a pedagogia. Este método tradicional, segundo Verney, ele tinha como prioridade o saber contemplativo e não servia para as necessidades do século XVIII. Em seu lugar, Verney propõe, então, uma valorização da ciência, da razão e da experiência no ensino, em geral, principalmente no ensino de filosofia. Estas mudanças que acontecem a partir desta crítica ao método tradicional empregado pelos jesuítas, elas vão chegar ao Brasil em 1810 com a Corte Real Portuguesa. Mas, é claro,
as decisões de Marquês de Pombal serviam para todo o reino português. E elas já foram implantadas desde a introdução das aulas régias no Rio de Janeiro. A vinda de Dom João VI para o Brasil permitiu a criação das primeiras faculdades brasileiras. Isso fortaleceu o ensino da filosofia moderna no país. A filosofia moderna vai ganhar adeptos no reino português a partir do empirismo e ganha uma forma moderada, é o empirismo mitigado. Ele tinha como característica a redução da filosofia à ciência e a desconsideração da metafísica tradicional, aquela vinculada à escolástica e ao tomismo. O estudo da natureza deveria ser orientado segundo a física moderna que estava surgindo, mas do ponto de vista moral, deveria seguir a moral tradicional católica. O tomismo, então, perde a sua hegemonia e, em seu lugar, surgem outras formas de filosofia moderna. Abre espaço para o empirismo, para o kantismo e o ecletismo espiritual. Então, esta abertura possibilita o Brasil ter outras formas de filosofia além do tomismo. Na segunda fase desse pensamento brasileiro, os professores de filosofia vão aderir ao empirismo. De modo geral, o empirismo postulava que o conhecimento provém dos sentidos. De modo geral, o empirismo na Europa fazia uma reação ao racionalismo cartesiano. Surge então uma figura importante nesse período de empolgação de vários professores brasileiros com o empirismo, que é Silvestre Pinheiro Ferreira. Ele reage contra essa primeira forma do empirismo português. Silvestre foi professor no Brasil, mas viveu na Alemanha e acompanhou o desenvolvimento do kantismo. Depois se mudou para o Brasil e permaneceu aqui de 1809 a 1821, durante o período que Dom João VI esteve no Brasil, mais ou menos o mesmo período. Durante sua atividade filosófica, ele rompeu com o ensino tradicional e reinterpretou Aristóteles com base empirista, principalmente assumindo as teses de John Locke. O fundamento último das ciências para Silvestre Pinheiro era a experiência sensível. A razão e a correspondência entre linguagem e realidade constituíam as partes do processo cognitivo. Dando um passo à frente, Silvestre Pinheiro Ferreira procurou conciliar a tradição com o pensamento moderno e foi o primeiro filósofo em terras brasileiras, mas ele era de origem portuguesa, a ter uma produção filosófica própria e que influenciou professores das décadas de 20 a 40 aqui no país. O seu pensamento tinha bases empíricas, seguia o empirismo, mas valorizava a razão como ordenadora do conhecimento. Além disso, apresentava desdobramentos políticos, tarefas que o empirismo mitigado não deu conta de se fazer notar. Então fica aqui esta segunda fase do pensamento brasileiro, que começa com a reforma do Marquês de Pombal e a introdução do empirismo no ensino de filosofia no Reino de Portugal, até essa primeira contribuição que vai transformar a recepção do empirismo, de mitigado ao empirismo que conseguiu conciliar a tradição com o pensamento moderno, sendo assim formando a segunda fase da experiência do ensino da filosofia no Brasil. Então, muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos aqui. Nós continuaremos com a nossa série sobre a história da filosofia no Brasil. Você pode também acompanhar com as leituras que a gente está disponibilizando no blog, que temos sobre filosofia. Você vai ver o link na descrição. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative notificações para você acompanhar essa história da filosofia brasileira. Muito obrigado e até a próxima.